interior de São Paulo para o topo do Brasil. Filho de cortador de cana e arrumadeira, aos 14 anos já conhecia o peso do trabalho e o valor do esforço. Sem herança, sem atalhos. Nos livros, encontrou o caminho. No exemplo do pai, encontrou o propósito. Transformou sua visão em trabalho e legado. Hoje, lidera uma das maiores e melhores empresas de pintura industrial e anticorrosivas do país. Ele não nasceu líder, mas ele se construiu. Com vocês, uma verdadeira marca do Brasil. Seja muito bem-vindo, Geraldo Santana. Muito obrigado, Jéssica, por essa oportunidade. Gratidão a Deus por estar aqui nesse momento e mostrar um pouco da minha história e da minha vida. Sem sombra de dúvidas, o Geraldo, ele tem uma história de superação muito bonita, uma história muito linda de vida. E eu gostaria de poder homenageá-lo com uma placa que é personalizada para os grandes líderes do palco Marcas do Brasil, né? Do Marcas do Brasil. Então, é uma placa. Muito bonita. Tem o seu nome. Maravilhosa. Para você eternizar esse momento, não só... Vou pedir para você... Posso ler para você? Fazer a honra de ler. Então, vamos lá. Marcas do Brasil, homenagem a Geraldo Santana, fundador da GS Coachings. Por sua visão empreendedora, coragem e determinação, registramos com reverência a trajetória que inspira gerações e transforma o futuro. Este marco simboliza o respeito e a gratidão do povo brasileiro por conduzir uma potência nacional que gera milhares de empregos e fortalece a economia do nosso país. Que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre a sua vida. Marcas do Brasil Podcast 2025. Gostou? Amém. Muito obrigado, amei. Muito obrigado. Para quem não te conhece, Geraldo, você hoje é o nome por trás de uma das maiores marcas de pintura anticorrosiva. Eu não sabia, é anticorrosiva mesmo. Anticorrosiva, sim. Eu não sabia até ontem, minto, mas até quando a gente se falou, o que fazia uma empresa voltada para pinturas anticorrosivas. E é muito importante o papel de vocês. Você pode explicar um pouco melhor como funciona o serviço? Posso falar da... Vai tomar bastante tempo, vou sintetizar. A gente trabalha com proteção anticorrosiva, porque tudo na vida sofre um processo de corrosão, né? O ser humano, ele corrói. O ser humano também, quando ele está no processo de corrosão, ele libera radicais livres, que são responsáveis pelo nosso envelhecimento. O plástico, o vidro, a madeira e o ferro, né? Eles também corroem. E isso tem um princípio, né? Por exemplo, o aço. A gente trabalha mais com a proteção do aço, que é exposto a condições que, né, produzem aquilo que a gente chama de ferrugem. Então, o que é a ferrugem? É a tentativa do aço em voltar a seu estado natural. Porque para ser produzido, ele ganha energia. E aí ele perde o equilíbrio eletrônico que ele tem na sua formação enquanto minério. E aí ele quer se livrar dessa energia que ele ganhou, porque tu és pós, né? Tu és pó e ao pó voltarás. Isso vale para o aço. Uau! E vocês têm o papel de mantê-lo numa qualidade a nossa função duradoura. A nossa função é conceber ao nosso cliente que o produto dele tenha uma duração, uma expectativa de vida útil maior, porque a partir do momento que você isola, né, aquele produto do ambiente, você propicia a ele uma proteção anticorrosiva. E estamos falando aqui de materiais não muito baratos. Pode falar, por favor. Sim, existem vários tipos de proteção que você pode aplicar, né? Existem aquelas que nós não fazemos, existem proteções metálicas, né?
Existe aqui, por exemplo, dessa placa, o dourado, que é um flash de ouro, é um banho, né? Não é algo valioso, mas é um flash de ouro, que também tem uma função não só decorativa, mas protetiva. Precede desde o início da humanidade, né? No princípio, já se usava, por exemplo, tinta, né? A gente vê as pinturas em cavernas, então isso não é uma coisa nova. Mas ao longo do tempo foi se desenvolvendo, e aí, com a necessidade de materiais, tem a necessidade da proteção do ambiente, porque existem atmosferas que são bastante corrosivas, né? Você tem, por exemplo, a atmosfera salina, proximidade com o litoral, uma indústria de papel, uma indústria química, né? Você tem que dar proteção, por exemplo, uma indústria alimentícia, uma indústria de bebida, na mineração. E hoje nós atuamos muito nos segmentos variados, mas eu diria que no momento que é mais pungente, eu diria a mineração, o saneamento e, por incrível que pareça, a farmacêutica. Farmacêutica também? Sim, porque existem muitas construções de grandes polos farmacêuticos aqui no Brasil e que demandam não só a pintura em si para identificação, mas uma proteção para estender a vida útil do material, né, por questões... Tem também a questão de tubulações para alimentos também, que tem uma outra especificidade. Você tem produtos atóxicos que são utilizados muito no tratamento de água, né? Afinal de contas, você vai beber uma água, ela não pode ter toxina. E se o tanque, por exemplo, é um tanque metálico de aço carbono, aí se a água ficar em contato com o ferro, ele vai perder, né, vai diminuir sua durabilidade. Então se aplica proteções e são produtos atóxicos testados e que fazem parte de um contexto bastante técnico elaborado. Eu nunca mais vou ver os encanamentos com outros olhos. Realmente precisa de toda uma proteção, uma qualidade para poder chegar o produto o melhor possível nas mãos do consumidor final. E GS Coatings está presente posso dizer que GS Coatings está presente em toda a casa, provavelmente através dos seus trabalhos e oferecendo um serviço de presteza e qualidade, meu Deus, alta tecnologia também vocês dominam, Nós dominamos o que nós fazemos, nós temos... muita experiência. Não só experiência, eu diria que a vida, ela não é só formada. As experiências te ajudam a melhorar, né? Elas vão te forjando melhor cada dia. Mas a gente tem duas coisas. Nós temos a prática aliada à técnica, porque eu tive interesse em cada dia me aprofundar naquilo que eu faço. E se nós chegamos até onde nós chegamos hoje, ela tem méritos de a gente buscar o melhor. Como a gente quer buscar ser o melhor, a gente quer ser reconhecido por estar entre os melhores, não aquele que tem o preço mais baixo. O que faz a diferença da GS Coatings no mercado é isso. Nós vestimos a camisa do nosso cliente. A partir do momento que nós somos contratados, nós aceitamos um desafio, né? O nosso lema é soluções movidas a desafios. O que eu ia te perguntar é que eu vi uma reportagem, acredito que foi de uma das peças que vocês estavam entregando. Conta pra gente um pouquinho como é que foi trabalhar também com com esse tipo de material. Não é para qualquer empresa. Ela demanda porte. Você tem que ter capacidade logística, capacidade de desenvolvimento do trabalho dentro do prazo determinado pelo teu cliente, porque ele está comprometido com a instalação e funcionamento de uma estação de tratamento de esgoto, que foi aqui dessa região. Foram 2 peças de 22 metros de comprimento, com uma largura
aproximada de 2,40, 17 toneladas cada uma. Foi uma logística muito especial, tanto de receber na empresa as duas peças ao mesmo tempo, quanto de preparação no tempo desejado e atendendo um cronograma bem apertado. E tudo que foi vinculado a esse trabalho, uma grande visibilidade na mídia. O desafio foi grande. Foi um desafio muito grande. O acompanhamento do cliente final, que era a Sabesp, né, de conhecer um lado da Sabesp que eu não conhecia, a parte jornalística, de mídia social, que teve lá com a gente filmando, e que fez um trabalho que apareceu nas redes sociais, apareceu em televisão. Foi um evento. E marcava um evento, sim, aqui na região de Suzano. E como a gente já está conversando sobre a AGS Coatings, eu queria te perguntar, o que faz uma empresa ser tão longeva como a AGS Coatings? Quantos anos que ela está no mercado? Atualiza a gente, por favor. Desde a sua origem dos negócios da família, que depois eu continuei com a AGS Coatings, começou mesmo de fato em 1979. Nas mãos do seu pai. Isso, do meu pai, mas o meu pai não foi do mercado de pintura. O meu pai entrou nesse mercado como um acessório. Meu pai veio de uma história muito bonita de luta para quem foi o que ele foi, que não tinha escolaridade suficiente, mas ele tinha uma inteligência fenomenal e ele foi do tratamento térmico. Então, quando nós unimos a uma empresa de pintura, nós tínhamos a divisão que trabalhei para essa empresa, né? Eu trabalhava com meu pai, para a empresa do meu pai de dia e dava aula à noite. Antes disso tudo, você é do interior de São Paulo? Sou do interior de São Paulo, da cidade de Nova Europa, nascido na fazenda Itaquerê, hoje nacionalmente ou mundialmente conhecida como Usina Santa Fé. E o seu pai, ele era cortador de cana naquela época que você nasceu, e a sua mãe arrumadeira? Meu pai foi cortador de cana, e depois, no tempo que eu nasci, meu pai trabalhava no armazém da fazenda, porque a fazenda tinha colônias, né? As pessoas moravam lá. Meu avô trabalhou 43 anos nessa fazenda. Como colaborador? Como colaborador, e eu nasci na casa deles, na casa da minha avó materna. De parteira? De parteira. Uau! E aquela época vocês eram criados todos juntos, a família? Era bem grande. O laço da minha família materna, né, a família Romagnoli, nós temos laços até hoje, porque foi para mim, tenho certeza que também foram para todos os meus primos, né, para minha irmã, para meu irmão, os melhores momentos que uma infância pode ter de passar na casa dos seus avós. E nós brincávamos todos juntos, que a fazenda a casa que meu avô morava, ela era uma casa muito grande, muito grande. Subia em pé de manga. E tanto eu, né, como meus primos, nós passávamos as férias inteiras lá. Nós éramos o terror do meu avô, né, que escondia todas as ferramentas com medo da gente cavocar o quintal. Sem sombra de dúvidas. O pessoal tacava fogo lá nas férias. A gente fazia buraco mesmo no quintal. E falando um pouco sobre a sua família, os valores que o seu pai te deixou. Porque ele não está mais entre nós, né? A sua mãe ainda é viva? Minha mãe é viva, ela tem 84 anos. Ela tem sede de viver. Deus foi muito bondoso com meu pai, mas foi muito mais bondoso comigo. Porque meu pai, quando ele faleceu aos 82 anos, ele morreu nos meus braços. Nossa. Quando eu e minha filha estávamos visitando na casa dele, e ele teve o seu último infarto. E aí ele faleceu quando a gente estava deitando para fazer procedimentos médicos. Minha filha tinha iniciado a faculdade de medicina. E é uma coisa que eu não vou esquecer nunca na minha vida, porque o momento foi muito duro, né? E nós chamamos o bombeiro, minha filha fazendo lá
a massagem cardíaca, com né, já com Uhum. segundo ano de faculdade. E quando o bombeiro chegou e deu os primeiros socorros, ele fez aquilo Reagiu? que tem que fazer. Ela colocou a mão do meu ombro e falou assim: pai, calma. Porque ela sabia que ele, ali naquele momento, ele já tinha falecido. Já tinha partido. E qual foi o legado que seu pai deixou para você? Os valores que ele deixou? Trabalhe. Se tá ruim, trabalhe. Se tá bom, trabalhe mais. Os valores que meu pai deixou são valores reais de família, de que se eu pudesse recontar minha história, eu começaria tudo de novo. Eu acho que ninguém chega longe se não tiver o alicerce da família. A gente sabe que todas as famílias têm seus altos e baixos, mas é importante a gente reconhecer que sem a família a gente não chega em lugar nenhum. Pode-se dizer que a sua família foi o grande alicerce para sua educação, por onde você caminhou para poder chegar hoje a ser um grande líder? Eu acho que o legado do meu avô, do meu pai, é o legado de quem soube ser líder, Soube conduzir. soube conduzir, e por mais difícil que fosse, eles nunca desistiram. Meu pai jamais desistiu. Até eu gosto de falar bastante de uma pregação de um padre que é falecido, que ele fala do bambu, né? Contando rapidamente aqui para você, que a gente nasce oco, porque o bambu também nasce oco. A gente nasce oco para se encher da graça de Deus, porque o bambu, para sobreviver, ele precisa de água, então ele se enche de água. E o bambu, tanto ele cresce para baixo, né, buscando raízes, mas ele cresce para cima, na mesma proporção, buscando as coisas do alto. E o bambu vive em família, porque ele é da família das gramíneas. E o bambu, quando a gente se aproxima, assim como a cana-de-açúcar, de onde eu vi, tem aqueles nozinhos. Então aquilo ali é a resiliência do bambu em resistir. Por mais que ele tenha tempos difíceis, né? Aqueles nós são a marca de uma resistência e da resiliência para continuar em pé. E ele tem a humildade de, quando vem a tempestade, de se curvar para não ser tombado. Nossa, que ensinamento. Meu Deus, realmente muito profundo. E só estou imaginando aqui as tempestades realmente enverga, mas não quebra. Realmente foi criado para resistir. E somos nós. Eu acho que esse é o legado. Uau. Ficar de pé, mesmo quando a tempestade é forte. Porque hoje, no mundo que a gente vive, ele não quer saber das tempestades que você passou. Ele vai cobrar de você se você trouxe o navio. E não é fácil. Não é fácil navegar. Mas a gente tem... Talvez a gente tenha assim, né? Eu, você, a gente tem princípios. E talvez o nosso princípio cristão, ele mostra isso, né? Que quando Jesus estava na praia, ele não escolheu a barca suntuosa, ele escolheu a barca de Pedro, porque ele queria ser conduzido por Pedro, uma pessoa humilde. E a gente sabe que quando Pedro via Jesus, o que ele fazia? Ele se atirava ao mar e ia ao encontro de Jesus. Ele saía correndo ao encontro de Jesus. E quando ele foi ao encontro de Jesus caminhando sobre as águas, que ele afundou, ele gritou: Senhor, salva-me, né? Jesus estendeu a mão para ele e falou assim: homem de pouca fé, por que duvidastes? Mas naquele momento a gente sabia que Jesus disse ao vento e às águas: serenai. E ele acalmou a tempestade. Então, por mais tempestades que a gente passe na nossa vida, é não perder a fé, não perder a esperança. E se está ruim, você tem que orar. Se está bom,
você tem que orar e agradecer em dobro. Uau! Essa sua fala espiritual vem da sua criação? Ela vem da minha criação, Jéssica. Eu sou católico de nascença, né? Herança da minha avó, do meu avô, da minha mãe, dos meus pais. Meu pai fez grandes obras na igreja, né? Eu sou católico. Daqui 2 dias vou fazer 39 anos de casado com uma evangélica. Nossa, 39 anos de casado. Isso. Nós E com temos alguém 3 filhos. e com alguém que professa a fé cristã, mas de uma outra forma. Sim. Isso dá certo, Geraldo? Tem que dar, né? 39 anos. Eu acho, Jéssica, que a gente, quando tem respeito, dá certo. Porque a gente tem que a gente tem que respeitar a diversidade. Eu não diria que você tem que aceitar, mas é o respeito. Respeito é a essência de tudo na vida. Você só se torna melhor a cada dia se você respeitar. E se eu tivesse que escolher de novo, eu casaria com ela, eu sofreria, eu choraria, eu daria risadas, eu aproveitaria a vida. E que linda gostaria homenagem. de fazer tudo de novo. E se eu tivesse que escolher, eu queria ter os 3 filhos que eu tenho. Uau! O Gustavo, que está aqui com a gente, a minha filha caçula, Tamires, e meu filho mais velho, Júnior. E eu tenho dentro de casa uma outra pessoa, que é o meu neto Gabriel, que assim, para nós ele é um anjo, pela superação, do jeito que ele nasceu, como ele sobreviveu, como ele cresce, dos valores que ele tá herdando. Mas uma vez perguntaram para ele assim: Gabriel, olhando para o Gabriel que trabalha comigo, você sabia que o seu nome é um nome de anjo? Ele falou: eu sei, eu trabalhava com Jesus. Meu Deus! O seu netinho. Meu neto. Quantos anos ele tem? Ele tem 13 anos agora. 13 anos. Meu Deus. Esse é uma criança espiritual, sem sombra de dúvidas. Um anjinho mesmo. Ele tem... Na vida dele, ele fala 2 palavras o tempo todo. Vó, vó e vó. Né? Que a avó é, assim, uma intercessora por ele em todos os momentos. E isso me lembra da minha avó, do meu avô, da minha infância difícil, dos momentos que eu passei, da luta do meu pai, da luta da minha mãe. E meu pai, por mais pobre que ele fosse, ele nunca deixou a gente passar fome. Sempre dava um jeito. Sempre dava um jeito. E eu faço isso pelos meus filhos. Eu trabalho para que eles sejam pessoas que tenham assim, uma vida melhor do que eu tive, sabendo que nós não nascemos ricos, né? Todos nós temos um propósito de vida, e os melhores momentos quando eu não estou trabalhando é estar na minha casa. Na presença da sua família. Sempre na minha casa. Eu diria que a minha casa é assim, o melhor lugar do mundo. Nossa, isso é muito, muito, muito diferente, muito especial. Hoje em dia, as famílias têm perdido um pouco a referência, né, do que é família, para a tecnologia, até como a gente estava conversando. Mas você relembrar os valores, juntar a família e ter uma ceia, conversar, isso é raro hoje em dia. Isso tem lá na sua casa? Na minha casa tem praticamente domingo nós almoçamos juntos, estamos sempre juntos nos momentos, nas comemorações. Somos assim, aprendemos a ser reservados. Não somos, eu e minha esposa, não somos de muitos amigos, né? Eu aprendi com ela que a gente tem que escolher quem que a gente deixa entrar dentro da nossa casa. Isso é importante. Ela me ensinou isso, eu respeitei. E isso eu levo para o meu trabalho. Eu trabalho com pessoas diferentes, humildes, né? Há muitos e muitos anos. Digo para você que é muito difícil empreender no Brasil e ser cristão. É mesmo? É um desafio diário,
Qual é a diferença, assim, para um cristão empresário lidar com o seu dia a dia? Porque eu acho que quem é cristão, ele pensa no bem-estar da pessoa. Às vezes ele se prejudica para não prejudicar ninguém. Ele se dedica muito mais, não vou desmerecer ninguém, mas se dedica muito mais ao bem-estar, né? A gente Sim, sabe que é nós nítido. falhamos, né? Uhum. Como uma empresa pequena, nós sabemos que a gente tem as nossas limitações, a gente não tem aquele, aquele benefício do corporativismo de grandes empresas, mas eu já tive oportunidade de algumas visitas falarem assim para a gente, né? Eu tenho inveja da sua empresa, porque eu entro aqui, é um ambiente de paz muito grande Olha só, e de fato nós vivemos num ambiente lá, a gente tem isso é a para correria do dia a poucos. dia, mas nós temos um relacionamento, eu tenho um relacionamento com todo mundo que trabalha comigo, eu conheço alguns, aqueles que já se aposentaram, que faleceram, mas tem pessoas que eu conheci no mercado que eu tinha o quê? 17 anos. Olha só. E até hoje tem um relacionamento. Temos. Eu lembro da passagem de vários que tiveram lá comigo. Que legal. Uma grande família, né? Sim, Acaba virando uma grande família. eu diria que quem trabalha como nós trabalhamos, a gente passa mais tempo junto do que com a É família, verdade. né? E eu tenho também, eu trato assim, quando me perguntam, eu sempre falo, the best thing you find here. Quer dizer, a melhor equipe você encontra aqui, na GS Coatings, porque quando você abre uma caixinha, você não está vendo o Geraldo. De fato, você não está vendo o Geraldo. Geraldo foi um canal para aquilo, mas toda vez que a caixinha é aberta, você está vendo o trabalho que eles fizeram. Foram eles que produziram essa riqueza. O meu mérito ali está de juntar essas duas coisas: a necessidade de quem nos busca, né? Uhum. E aquilo que Vestir a eles têm a camisa oferecer. e E eu posso falar por todos eles. Cada um que trabalha comigo, ele veste a camisa do cliente. Ele veste. você trouxe os seus ensinamentos para dentro da empresa? Eu procuro que a empresa ela seja humana. Ela não é perfeita, mas que ela seja humana. Sim, eu acho que esses ensinamentos, a gente aprende a dominar as emoções, a gente tem que aprender isso. E se eu tivesse uma receita de sucesso, eu não tenho uma receita de sucesso, mas eu diria, é muito bom hoje você cuidar do seu emocional, porque principalmente depois da pandemia, as relações pessoais, profissionais, elas ficaram mais difíceis, mais conturbadas, né? Sim. E eu diria que a gente precisa ter esse cuidado diário de como a gente se dirige, né? De como a gente se posta, mas que a gente não precisa ser líder porque tem o poder. A gente precisa, talvez, quando a gente lidera, quando a gente, né, como no caso eu lidero a minha equipe, de ter o respeito dessa equipe. Eu acho que isso é muito maior do que, e muito melhor do que o poder por imposição, por o cargo que ocupa. Ah, é meu patrão? Não. Não, é uma pessoa que trabalha junto com você, que tem um cargo diferente, tem uma responsabilidade maior, mas que também não é só responsável pelos desígnios da empresa, mas responsável pela vida de quem trabalha ali e também dos nossos clientes, porque afinal de contas é ele que paga o nosso salário, é ele que sustenta as nossas famílias e a ele que a gente merece dar todo o crédito de tudo que a gente tem. Quando eu ando por aí, eu vejo tudo aquilo que eu já participei, as empresas que nós já ajudamos a construir, empresas de bebidas, né? Muitas fábricas de bebidas espalhadas pelo Brasil inteiro, estaleiros, né? Plataformas de petróleo, fábrica de chocolate, laboratórios farmacêuticos, mineradoras. O meu trabalho já me levou a lugares incríveis que pouca gente
Teve a pouca gente já oportunidade foi. de pisar. É, Eu tô aqui de boca aberta ouvindo a sua história. é, Que linda a sua história, Geraldo. eu já pisei Conta pra gente. Eu já pisei aonde o Ayrton Senna fazia Cooper, em Angra dos Reis, Uau. no Pier. Eu já andei em lugares que pouca gente conhece, no aeroporto de Guarulhos, entrar nos túneis embaixo da pista, entrar na sala de controle de energia elétrica, da consultoria para corrosão na área de toque das caixas de iluminação. Já fui em Brumadinho, na mina que teve aquele trágico acidente. Eu conheci aquela mina, trabalhei lá por 40 dias. Caramba. Indústrias petroquímicas diversas, várias unidades da Petrobras. Olha, plataforma mesmo, no meio do mar. Plataforma no mar eu não fui, eu só fui em plataforma ancorada. Só falta isso agora. Porque na minha formação, né, eu venho de escola pública. Né? A gente ia falar um pouco também da sua educação, que foi um grande marco na sua história. Sim, eu vim de escola pública, né? Minha primeira escola foi aqui nessa região, em Poá, no Batuíra. Depois, quando nós mudamos para São Paulo, eu estudei num colégio público chamado Pandiacalógeras da Moca, nós moramos na Moca. E aos 14 anos eu comecei a trabalhar. O primeiro emprego eu fui ajustado pelo pai numa empresa de tratamento térmico chamada Sideroter. Já estava meio que... Sim, depois na Sideroter eu conheci um gerente e fui trabalhar na Johnson & Johnson do Brasil. Nossa, Johnson & Johnson. Isso, com 14 anos. E aí eu não era maior de idade, a Johnson pagava por crédito. Enquanto eu lembro que a minha mãe foi comigo para abrir a conta no banco, que a Johnson & Johnson pagava no Unibanco. E assim, eu comecei a trabalhar ali, eu trabalhava no departamento de administração e serviços, e quando a Johnson & Johnson saiu ali da Avenida do Estado onde eu trabalhava, foi que teve a oportunidade do meu pai ter ido para um convite a participar de uma sociedade, de uma empresa que ele ajudou a fundar, que chegou a ser uma das empresas assim, pontuou muito forte perto dos grandes do mercado em tratamento térmico. Era do seu pai essa empresa? Ele foi um dos fundadores. Qual era o nome? Ultratempera. Ultratempera. Em Cumbica, em Guarulhos. E aí a empresa de pintura que meu pai entrou depois de sócio, ela era prestadora de serviços para a Ultratempera, né? E aí meu pai entrou lá, foi enganado pelo dono na época. Nossa. Passou maus bocados. E aí quando a empresa não estava bem, ele falou, meu pai falou, olha, eu vou sair, vou ficar só com o tratamento térmico, né? Porque nós estamos sustentando a operação, a pintura não faz nada. Ele falou, não, eu vou sair e você fica. E aí meu pai pediu para mim trabalhar com ele, sair da Ultratempera e ir trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele. Nessa época você já estava... Nessa época eu estava terminando o técnico de eletrotécnica. Aí eu prestei vestibulares, meu sonho era fazer engenharia, eu não tive essa oportunidade, porque eu não tive condições de uma formação. E a gente vê como é que é, né? Quando você sai da escola e você vai para um vestibular e você abre assim o caderno do vestibular e vê lá assim, né? Eu vou lembrar do que eu vi lá. Te marcou. O que é uma alga pirrófita. Uau! Eu nunca tinha visto isso no colégio, então eu não tive capacidade de fazer, não fui bem. Você não conseguiu fazer um cursinho para poder... Não, cheguei a fazer um cursinho na Moca, tá. Mas eu não consegui entrar em engenharia e eu tinha opções. E a outra opção da minha vida foi biologia. Então eu entrei na faculdade de biologia, me formei em biologia, tenho 11 cursos de extensão marinha em biologia, Uau. 3 de genética, porque o meu caminho era genética, que eu gostei muito. Você sempre gostou muito de estudar? Isso, gostei. Sempre a minha mãe falava que precisava me tocar de casa, porque quando eu casei, que eu levei minhas coisas, eu não sabia que eu tinha tanto livro. Uau! Né? Dá para fazer uma biblioteca. Foram muitos livros. E eu sempre gostei de aprender, de estudar. Você acreditava que o estudo podia te levar
a lugares, como você comentou, que poucos conheciam? Olha, Joyce, a única vez que a minha mãe mentiu para mim na vida, ela falou assim: estuda, meu filho, para você não trabalhar que nem tanto que nem seu pai. É uma mentira que você conta para o seu filho, porque quanto mais você estuda, mais você trabalha, Com certeza. né? Mas eu acho que a ideia que ela estava falando Sim, era de você conseguir, talvez, sim, ter um pouco mais de leveza, sim, não sim. tão um trabalho braçal, né? Exatamente. Aí quando eu fui trabalhar com meu pai na empresa de pintura, que aí começou, de fato ele ficou sozinho e teve que, né, que conhecer aquilo que Tá. ele não conhecia. Uhum. Eu gostei. Eu me encontrei com a corrosão, com a pintura, com o revestimento. E aí eu fui fazendo cursos, fui me preparando, porque a gente tinha a prática, e aí eu fui ter a teoria também. E aí Especializar. quando nós crescemos, aí eu achei que nós éramos enganados pelos fornecedores de tintas e revestimentos, aí eu fui fazer química, eu fiz química. Uau! E aí com química eu aprendi muito mais sobre corrosão, aquilo que eu já sabia, me aprofundei. Depois eu fiz pós-graduação em tratamento de superfície e proteção anticorrosiva. Gente, Aí eu fui formando, e aí num desafio da refinaria de Cubatão, eu fui desafiado pelo mercado, eu não quero falar o nome da pessoa, mas ela foi assim, ao mesmo tempo que ela foi uma pedra, ela foi para mim uma oportunidade. Porque daí qual foi o desafio? o desafio foi me qualificar como NACE, né? Vou falar aqui em português, que é Associação Nacional dos Engenheiros de Corrosão, NACE, né, NACE International, que era um órgão americano e que qualificava inspetores para o Brasil. E aí uma pessoa fala assim, vai lá e faz. Eu fiz, eu quase não passei, mas como você é químico, vai ser a sua cara. O nível de dificuldade era alto. O curso ele é ministrado só no Rio de Janeiro pela NACE, né? NACE agora que não é mais NACE, agora é a MPP, ela se juntou, né? Algo Ela bem se- específico e Muito dificultoso. muito específico. Então eu fiz NACE 1, fiquei lá no Rio de Janeiro, fiz NACE 1, depois de 90 dias de apreensão fui aprovado, passei, Nossa. aí eu fui certificado NACE 1. Quantas pessoas no Brasil hoje têm essa certificação? Agora que acredito que agora são bastante, mas quando eu fiz eram no máximo 100 pessoas. Uau. E aí, depois em seguida, depois de alguns meses, eu fiz NACE 2, aí eu subi de grau, né? E Fui aí com essa certificado também. certificação, com essas certificações você conseguia. Com essa certificação ela me ajudou a crescer muito profissionalmente, porque dá uma outra visão. Mas eu não me apresento para ser maior do que nem a empresa, né, que eu represento, e também não posso nunca ser maior do que o meu cliente, porque o meu cliente, ele que ocupa o pódio, Isso fica de lição pra gente. ele que ocupa o pódio, é ele que nos contrata, então é ele que tem que aparecer, é ele que tem que Brilhar. brilhar. A gente está ali Para dar como um todo. suporte, fizemos parte de um projeto. Então, cada projeto que a gente entrega, a gente está sendo parte de algo muito maior e que também traz benefícios para muitas pessoas. Imagina que essa estação de tratamento de esgoto, quantas pessoas que serão atendidas, as estações de tratamento de água que eu já participei, já fiz, projetos gigantescos que os brasileiros nem imaginam que existe. quando, que é os bastidores, né? quando Da fala assim, vida, com que do você dia a dia. trabalha. Exatamente. Com que você trabalha? Com revestimento anticorrosivo. Então é a figura da interrogação. Hã? O que é isso? É muito específico. É muito específico, então pouca gente sabe, né? Mas também a importância, né? Que é necessária para aplicar esse serviço e para poder qualificar a peça para o Sim. mercado. É algo realmente muito grandioso. Proteção anticorrosiva significa estender a vida útil. Você estende a vida útil daquele equipamento, daquela tubulação, daquele acessório, né?
porque eu posso falar, como formado no que sou, que nós também, como seres humanos, também corroemos. E a nossa corrosão, ela se dá pelo radical livre. Né? É isso que torna a pessoa mais velha. Né? E é Tudo muito, se deteriora. é muito legal isso aí. Sabe por quê? Porque é bíblico, né? Se viemos do pó, ao pó voltaremos. E o ferro de hoje, ele foi pó ontem. E para ele se estabilizar, ele quer voltar a ser pó. Porque a corrosão, ela é o quê? Ela é uma equação aritmética de soma. Né? Quando o material se corrói, é porque ele perdeu um pedaço dele. Vai perdendo um elétron, então ele vai ficando positivo, 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 até um dia que isso acaba. Ele vai voltar a pó. Por que ele quer voltar a ser pó, no caso do ferro? Porque o equilíbrio dele está ali. Ele está equilibrado enquanto ele está lá no chão, o ferro, enquanto ele é minério. Porque ele ganha energia para ser transformado em aço, e para voltar a ser pó, ele vai perdendo essa energia. Vocês são aqueles que mantêm a energia do produto. Nós mantemos esse produto dentro de uma expectativa de vida. Vamos dizer assim, como médico, você vai se tratando na sua vida para você ter uma vida melhor, uma saúde melhor, para você ter uma longevidade. E é isso que a gente faz com o produto. A gente aumenta a longevidade dele. Há 40 anos vocês fazem, aperfeiçoam esse... Isso. A primeira empresa de pintura que meu pai começou, ela em 1975. Eu entrei nesse mercado em 1979 para 81, eu não vou me lembrar direito, né? Mas como colaborador. Eu vi que tem uma certificação, que vocês, na empresa de vocês, tem uma certificação. ISO 9000, são certificados de qualidade que o mercado exige, né? É o mínimo. Mas não importa ser certificado, você tem que fazer valer a sua certificação. E a gente cuida disso com muito zelo, o tempo todo. Então, qual é o diferencial da GS Coaching? Ser movido a desafios. Qual é o desafio que o cliente tem para nós? É isso que nós vamos fazer. O que nos move é o desafio de todo dia. Então, nenhum projeto é igual a outro projeto. Por mais que a gente vai seguir as mesmas normas, os mesmos artigos técnicos, a demanda anterior, mas cada cliente tem o seu jeito, a gente tem que se adaptar, cliente por cliente, projeto por projeto. A gente tem que se enquadrar dentro disso. Eu acho que isso é que faz a gente uma marca reconhecida. Não só o reconhecimento que a gente tem do mercado, ele é técnico, né? Nós, na maioria do tempo, nós somos seguidos. Nós não somos seguidores de concorrentes, nós somos seguidos. Cada dia que passa, para seguir a gente, tem que se esmerar. Né? Precisa ralar. Porque pode ter certeza que, se Deus der a oportunidade para a gente estar vivo no dia seguinte, nós vamos buscar estar entre os melhores. Uau! Realmente é o posicionamento de um grande líder. Realmente a dificuldade motiva vocês. Não causa empecilhos, não atrapalha. Digo, vocês são movidos mesmo pelos desafios. Somos movidos a desafios. Isso você aprendeu ao longo da sua vida? Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Porque tem gente que tem medo da dificuldade. Você não, você fala como se fosse algo que fosse te levar a um outro patamar. Porque desde eu conheço por gente, eu tive que, junto com a minha família, superar as dificuldades. Às vezes a gente precisa descer degraus para subir, às vezes a gente precisa ter um olhar diferente, às vezes a gente precisa ter preocupações que outras pessoas não veem. A gente tem que estar além do nosso tempo.
né? Eu digo para você, tem até um filme muito bonito, que é Estrelas Além do Tempo, que é com Kevin Costner, e com 3 mulheres negras, que fizeram a diferença na NASA, que levaram o americano à Lua, que pouca gente conhece. É um filme que Você indica pra gente eu assistir? indico para qualquer pessoa, porque ali você vai ver que nós todos seres humanos somos iguais. Às vezes a gente tem uma cor da pele diferente, tem um jeito diferente, tem uma personalidade diferente, mas no fundo, na essência do ser, somos todos iguais. Aí volta para aquilo que a gente estava falando da corrosão. Do pó vieste, para o pó voltarás. Todos somos pó. Todos somos pó. É muito mais do que falar sobre grandes líderes, é falar sobre filosofia, sobre espiritualidade aqui hoje com o Geraldo. Realmente, a história, a sua visão, o jeito, a sua ótica de enxergar o mundo é muito diferente. Eu tenho uma ótica, eu tenho uma formação, Jéssica, de quando eu comecei de fato a viver o catolicismo, de ser orientado, bem orientado ao respeito mútuo de outras religiões, de todas as religiões, mas acima de tudo aprender, né? Quando eu recebi, por exemplo, tive a graça de ser nomeado ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, Padre Tarcísio ele foi bem claro. Você está ali num lugar de destaque, mas você tem que pensar na etimologia da palavra ministro, que é grega, que nada é do que o menor entre todos. Você está ali para servir e não para ser servido. Então, esse é o seu propósito de vida? Eu acho que meu propósito de vida é servir sempre. Há um propósito maior que é o propósito divino. Eu acho que é o de todos nós, né? Então, esse propósito. Eu acredito que se fosse fácil, fosse tão fácil, né? Jesus não faria que nós teríamos, né, choro e ranger de dentes. Mas a gente tem que lembrar numa homilia recente, muito bonita, que eu ouvi, que agora que está chegando o Natal, que ele se fez carne para viver as nossas dores, para viver os nossos problemas, para sentir o que é, né, o que o ser humano é. Jesus viveu tudo que um ser humano vive, menos o pecado. E a gente sabe que para ser santo, né, existe um caminho. Quem é santo é aquele que, né, é o pecador que busca a santidade todos os dias. Porque os santos da igreja, os santos da história, foram homens como nós. Eles tiveram a coragem de enfrentar os seus propósitos, se oferecendo sacrifício a esse propósito maior que é Deus. Então, eu acho que a gente tem que viver para servir ao irmão. A gente tem que se colocar sempre no padrão de humildade, e no trabalho, na família, aonde nós frequentamos, e viver aquilo que eu aprendi de novo com o Padre Léo, né? Que quando o mundo suspirar pela sua falta, que ele suspire de saudade, mas que por onde você passe, você seja lembrado que você deixou um rastro de Deus. Eu acho que essa é a essência que todo ser humano devia captar. Não importa se ele é evangélico, se ele é católico, mas importa que ele tem que ser esse propósito na sua vida. Uau! Eu até deixei aqui uma pergunta que a gente fez no último podcast e eu gostaria muito de ouvir a sua resposta. Quando o jogo acaba, o que fica? O nome, o dinheiro ou as pessoas que você transformou? Eu acho que fica as pessoas que você transformou e que ajudaram a te transformar. Né? Porque a gente tem que ser grato
não só aqueles que são bons com a gente, porque aqueles que são maus, eles também eles fazem parte de um propósito, que é fazer você melhorar. Uau! Realmente tem que ver com um olhar de misericórdia para pessoas que também nos machucam, porque faz parte, né, da vida, né, Geraldo? Faz Os parte. desafios. A pessoa que me deu isso aqui, ó, a gente estava comentando com ela sobre Eu perguntei o que era esse cordão, né? O que era eu esse vou te pingente. explicar. A pessoa que me deu isso, o padre Luiz Carlos, ele fala assim, tem pessoas que a gente não entende aquele comportamento, a gente tem que ter misericórdia. Ele falou, é difícil a gente conseguir, mas a gente tem que ter misericórdia. Só que eu ganhei de presente de aniversário, significa, isso aqui para quem é católico, é a família Chevalier, Júlio Chevalier, fundador dos missionários do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Isso aqui representa o missionário leigo, que não é ordenado. E quem é padre, consagrado, isso aqui é de madeira. Olha Né? só. São padres missionários. Como a gente tem, né? A gente tem missionários em todas as religiões, né? Porque assim, o maior organismo de caridade do mundo, na verdade, né, são as entidades religiosas. É verdade. Se você parar para pensar, né? Você estava contando, eu falei que eu tive a oportunidade aqui do vizinho aqui do podcast de conhecer ali uma loja de doces árabes, e eu até comprei, que a minha esposa gosta. E você contou que eles vieram da Palestina. Então imagina o que é uma pessoa que viveu e vive em zona de guerra, está aqui num país que é diferente, né? Que tem os seus atropelos, mas que está de braços abertos para toda quanto é etnia do mundo, né? É verdade. Aqui é a maior colônia japonesa fora do Japão, a maior colônia italiana fora da Itália. Né? É um dos nossos, uma das nossas características, né? Sermos acolhedores. Sim. E isso não tem em outro lugar no mundo. Nunca encontrei, pelo menos, por onde eu fui. Eu acho que a gente não vai encontrar. É nosso, né? Isso. A gente deita no chão para dar nossa cama para as pessoas. Eu acho que o brasileiro, ele é de paz, porque se o brasileiro não fosse de paz, nós já estaríamos derramando sangue. Sem sombra de dúvidas. E quando você fala sobre a sua espiritualidade, você também é um líder espiritual? Você trabalha também para a igreja? Também teve esse chamado? Eu trabalho para a igreja, eu queria me aposentar, mas assim, a gente não, principalmente uma pastoral que eu represento, que é a pastoral do batismo, a gente não encontra pessoas comprometidas que se dispõem a doar da sua agenda 12 meses do ano, 2 dias que você tem que estar ali presente, né? Mas sim, eu ajudo, eu participo da vida da igreja. O que você diria aos jovens que hoje têm receio de tomar responsabilidades? O futuro é deles. São eles que vão ocupar os cargos de liderança amanhã. Estamos falando aqui da parte espiritual, da parte profissional, mas é preciso ter coragem. O que você falaria? É preciso ter coragem. É preciso ter coragem e escutar a voz de Deus. Porque escutar a voz do mundo ela é muito fácil, porque o mundo te oferece coisas que vão te enganar. É como você convidar para vir na sua casa o diabo encardido, porque se você abrir a porta, ele entra. Se você puxar uma cadeira, ele senta. E se você puxar conversa, ele responde. Então, o jovem de hoje, ele tem que buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas tem muito jovem que vai falar assim, eu sou pecador. Então, o que a gente responderia para o jovem que fala assim, eu sou pecador, eu não sou digno de ir na igreja católica, na igreja evangélica, porque eu sou pecador. Mas se a gente olhar para a Bíblia, né, a gente vê a figura de Pedro. Pedro negou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existiu
Ou existe pecador maior que esse? Quando Jesus reencontrou Pedro, qual a pergunta que ele fez para Pedro? Ou quando ele esteve com Pedro? Ele perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Mas ele não queria a resposta de outro amor, senão ágape, o amor divino. Porque é muito fácil você viver o amor eros entre homem e mulher, ou filhos, né? Ele queria escutar de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas ele queria. Então, se o jovem se deixar ter essa experiência com Deus, ele tem a chance muito maior de encontrar o seu caminho e ser feliz. A gente tem um problema muito grave na preparação da nossa vida, né, Jéssica? Eu acho que a gente não é preparado para o fracasso. Sem sombra de dúvidas. Isso eu não tenho dúvidas. Ainda mais essa geração que está chegando, falo pela minha geração também, nós parece que não somos aptos a enfrentar esse mundo de tantas dificuldades. Como fazer? É uma resposta que eu vou me perguntar enquanto eu viver, o que fazer. Mas eu acho que a gente pode contribuir. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar as pessoas ao nosso redor, a gente pode contribuir. Tentar fazer o melhor. Tentar fazer o melhor, a gente estar disposto a servir, a ouvir, a aceitar, né? A pedir perdão, a aceitar quando a gente está errado. Mas eu diria para o jovem, é preciso ouvir a voz de Deus, porque a voz do mundo, ela já está aí, ela ressoa. As coisas do mundo, ela ressoa, ela é tudo muito fácil. Mas se a gente também olhar agora a juventude, de uns tempos para cá, você vai ver que muitos jovens já estão voltando para a igreja, já estão olhando para Deus, já estão buscando até essa religião, essa ligação com Deus, né? É verdade. Temos visto a gente vê bastante. Isso é um movimento mundial. E cabe a gente, que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, se você ensinar para o seu filho, para a sua filha as coisas do mundo, ele vai aprender as coisas do mundo. Se você ensinar as coisas de Deus, ele vai aprender as coisas de Deus. E é preciso ter esse esforço da parte dos pais também, né? Porque hoje em dia a gente vê que o tempo está escasso, né? Muitas vezes não consegue dar atenção para o filho. Isso, né, é a correria do dia a dia. Mas é preciso tirar um tempo para... Olha, Jéssica, se você não tem tempo, o tempo que você tem, que eles vale a pena. Que você dê o melhor de você, né? Às vezes quando a gente chega em casa cansado, a gente não traz o melhor da gente para dentro da nossa casa. Mas a gente tem que repensar isso todo dia. De fato, é muito difícil conciliar. Mesmo porque a gente trabalha, a gente quer dar algo melhor para os nossos filhos, né? Para quem a gente ama. A gente está sempre disposto a dar mais, né? O melhor para eles. Mas a gente também tem que ensinar esses valores, né? Não sei se o tempo contado em minutos é o que vai importar, mas é assim, no tempo que você tem que fazer quem está do teu lado, o teu filho, a tua filha, né? Qualquer pessoa que tenha um vínculo com você de amizade, que está valendo a pena, que vale a pena. E jamais se deixar vencer pelo desânimo, né? Porque eu disse, a gente vai chorar, a gente vai sorrir, mas em todos os momentos, dai graças. Uau, que mentoria, pessoal. Tenho certeza que você aí também está de boca aberta, ouvindo e apreciando, e vai voltar muitas vezes o vídeo para assistir novamente, para poder pegar todas as vírgulas, porque tudo que a gente falou aqui hoje
é muito importante, muito necessário. O seu ponto de vista, Geraldo, sobre a humanidade, sobre a espiritualidade, sobre o profissionalismo, são assim são louváveis, porque ouvir a sua história e ter a consciência de que estamos remando contra a maré e mostrando para o mundo que vale a pena, sim, se esforçar, estudar como você estudou, se dedicar para as coisas espirituais, né? Para a espiritualidade que nos fortalece para poder encarar dias difíceis que nos trazem oportunidades. São as dificuldades que nos elevam o nosso espírito, né? Eu acho que hoje aqui para mim foi uma verdadeira aula sobre sobrevivência, sem sombra de dúvidas. Eu agradeço essa oportunidade e a gente tem que estar sempre ciente que por mais que a gente tente ser melhor, por mais que a gente tente entender, a gente sempre acaba ferindo o lugar sagrado do outro, que é o coração. Então a gente não pode agradar a todos, nem Jesus agradou, mas é bem sóbrio da nossa parte pedir perdão, aprender a perdoar. Perdoar não significa esquecer, mas significa superar. E ter a resiliência, a resistência, que ela é bíblica, porque você tem dois caminhos, né? Você pode escolher o caminho. Você pode, mesmo sendo pecador, seguir o caminho do bem, o caminho do Senhor, ou você pode fazer o que fez Judas, tirar a sua vida. A escolha ela é sua. Deus dá essa liberdade ao ser humano de por onde que você quer caminhar. Mas é importante a gente caminhar, e a gente caminhar com sobriedade, por mais que a gente seja fraco, pecador, que a gente esteja errado, mas não deixar espinhos pelo caminho, porque aquele pode ser o caminho da tua volta e você pode voltar descalço. Nossa, profundo. E eu digo para você, então, no caminho do empresário, do empreendedor, daquele que se arrisca, a gente tem hora que a gente vai ser obrigado a recuar, tem hora que a gente vai ser obrigado a ceder, tem hora que a gente vai ser obrigado a exigir, tem hora que a gente vai ser obrigado a fazer coisas que muitas vezes elas vão contrariar aquilo que a gente crê, mas que é para aquele momento, né? Mas a gente tem que aprender que quando a gente está trabalhando, a gente precisa semear o bom caminho e o respeito. Então, se a coisa foi ruim, quando você acabou aquele momento, eu aprendi com uma pessoa que tinha um apelido muito pitoresco no meu ramo, que se chamava Alfredo Zarcão, né? E toda vez que a gente ia começar a reunião, ele falava assim: vamos aqui um preguinho imaginário, pendurar aqui os nossos problemas que a gente tem lá fora e vamos fazer a nossa reunião. Acabou a reunião, aquela briga toda, aquela falação, ele falava assim: agora, contava uma piada, agora vamos pegar ali, vamos naquele preguinho, pendurar os problemas da reunião ali e vamos para a vida lá fora. Então a gente sabe que não é fácil, nunca será fácil. Talvez para quem é rico de berço, né, a vida seja um paraíso. Mas também não é forjado. Mas é um paraíso material. Não desenvolve. E tudo é passageiro. Tudo é passageiro. E com certeza são nas dificuldades que a gente se transforma, se supera, assim como você está contando toda a sua história de vida, são as cicatrizes que nos forjam, né? São as cicatrizes que nos forjam. Aquele, né? É o nó do bambu, é o nó da cana-de-açúcar, é a tempestade que a gente... E vale a pena você passar por... você já respondeu ao longo do podcast sobre fazer tudo de novo. Vale a pena ter uma vida, superar as dificuldades e passar por tudo que o ser humano passa para poder
conquistar as coisas que você almeja, uma família, uma profissão, tudo isso requer muitos desafios. Você superou eles. Se me perguntar se vale a pena, vale a pena sempre. Se eu tivesse que recomeçar, eu faria tudo de novo. Talvez se eu tivesse uma segunda chance, eu procuraria ser diferente naquilo que eu errei, mas eu acho que a gente começa a perceber alguns erros da vida com a maturidade, né? A gente não nasce pronto, né? A gente não nasce pronto. Então tudo é uma experiência nova. Eu posso sair daqui agora e ter uma experiência diferente ali na frente, que eu nunca tive antes. E essa é a beleza. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Mas vale a pena. Vale a pena pela minha esposa, vale a pena pelos meus filhos, pelo meu neto, valeu a pena pelo meu pai, vale a pena pela minha mãe, pela minha sogra, vale a pena pelos meus tios, pelas minhas tias que estão aqui na terra, que já estão lá no céu, por todos os meus primos, né? Pelo meu irmão, pela minha irmã, que é viva, mas o meu irmão caçula é falecido. E quando chega o Natal pra gente, pra mim, pra minha mãe e pra minha irmã faz aniversário dia 24, mas o meu irmão caçula, ele morreu dia 23 de dezembro. Poxa. Então, assim, acaba tendo esta celebração que é importante, né? Também tem a dor da despedida. Tem essa dor de tudo que causou. Minha mãe sofre até hoje, eu acho que não quero sentir a dor de perder um filho, uma filha, mas a minha mãe, minha tia, minhas duas tias minhas já perderam filhos, né? Deve ser uma das maiores dores. A irmã mais velha da minha mãe, que é viva, vai fazer quase 100 anos, a minha tia Vicentina, meu primo faleceu com 24 anos. Uau! Num acidente de moto. Nossa! Né? E é muito difícil você continuar a viver, né? Então, a mãe arrasta isso pro resto da vida. O meu pai resistiu bastante com a morte do meu irmão, mas depois ele também se entregou, teve momentos de depressões profundas, né? A vida nos mostra seus lados de alegria e também seus lados de tristeza, né? Mas tudo isso passageiro, né, Geraldo? Vale a pena. Para quem acredita, para quem é cristão, você sabe que se você é cristão, você já adquiriu o direito à vida eterna. Então, quando Jesus Cristo veio, ele veio para abrir o céu, as portas do céu para nós. E para chegar lá, o caminho é árduo. É uma subida, é uma escalada, né? A gente tem que se preparar bastante, né? Tem hora que a gente não vai conseguir escalar, a gente vai ter que voltar um pouco para trás para buscar ar. Mas o importante é seguir caminhando, buscar as coisas do alto em primeiro lugar. E muitas vezes a gente sabe que a gente tem os tropeços no trabalho, as coisas não dão certo, às vezes a gente não consegue agradar a todos, mas que fica ressalvado que o esforço ele é contínuo. O esforço de melhoria ele é contínuo. A gente vai fazendo isso diariamente e aí que cabe a cada um fazer uma reflexão da sua consciência para poder melhorar. Uau! Nossa, eu já quero sair daqui e fazer a minha reflexão, porque eu tô aqui pensando em tudo o que você falou e reflete como um espelho, né? A gente se olha no espelho e a gente faz essa conclusão sobre qual é o nosso propósito, nossa história, para que viemos, que a dificuldade vem para todo mundo, que a gente precisa respirar e seguir. Precisa respirar e seguir, e sabendo que não vai ser fácil. Que pode ter momentos de dificuldade, mas a superação que eu te disse é que às vezes faz você receber esse reconhecimento, né? De levantar e de cair, né? É verdade. A gente acaba agregando valor à nossa história,
né? Porque é muito fácil e maravilhoso nascer em um berço esplêndido, rico, endinheirado, né? Uma hora você está aqui, outra hora você está em Paris, depois você vai passar as férias em Dubai, depois você não sei o que tem. Mas você está vivendo das coisas que são fúteis ao mundo, né? É E às verdade. vezes não tem tanto valor aos olhos de Deus, porque no final de contas você vai prestar conta a Ele. Você crê ou não, você vai prestar conta a Ele, né? Temos que deixar boas obras. A gente tem que deixar boas obras e precisa muito, 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 muito disso, porque você sabe que grandes líderes e grandes pensadores e grandes, né, assim, algumas pessoas que são exemplos, por exemplo, esses consultores de empregos maravilhosos, muitas vezes, se você olhar a história dele, você não vai acreditar aonde que ele buscou o argumento. É verdade. Muitas e muitas vezes eu já tive a oportunidade de fazer, eu acho que eu não vou me enganar, eu vi não sei se o nome dele é Max Geringer, que aparecia na TV, que tem um olho azul. E eu fui ver alguns textos que ele escreveu, que ele falava para você buscar um cargo, uma profissão melhor, para você Te crescer. orientar. É nada mais, nada menos. A inspiração dele veio todo do livro do Eclesiastes. Então, assim, as pessoas que têm sucesso, assim, que são, muitas vezes a gente não imagina, né? Mas por trás daquilo, ele foi buscar, sabe, na escritura divina, nas passagens. Muitas vezes, né? Então, ele acaba tendo sucesso. Por quê? Porque ele aplicou aquilo, né? E no fundo está escrito lá, né? Vaidades da vaidades, tudo abaixo das nuvens são vaidades. É verdade. O caminho é a gente se dedicar à evolução, às coisas espirituais, porque tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Por mais que você queira que seja eterno, Daqui 200 anos já não estaremos mais. não. E o que a gente deixa? A gente deixa o legado, é deixar o rastro de Deus. Esse que é meu objetivo. O meu E com filho certeza você mais velho, o conquistou. meu filho do meio, para minha filha mais nova. E para Pra todos aqueles os que nossos trabalham ouvintes. Para eles. Porque sim, tenho certeza que vai movimentar muito o pensamento, a parte espiritual mesmo do pessoal. Então, Tá tudo ligado, tá tudo conectado, não é verdade? Então, para você se sentir bem no dia a dia, mesmo no seu trabalho, você precisa ter isso. Você tem que estar bem com você mesmo. Para você tem que estar bem com você mesmo, você também tem que estar de bem com Deus. Sim. Com a sua consciência, né? Porque se você tem a oportunidade do sucesso, porque você teve méritos e você conquistou, porque alguém te ajudou, porque alguém te direcionou. Você nunca consegue nada sozinho, né? Alguém Sempre te tem direcionou, pessoas. né? Então eu te falo, eu repito, a vida não prepara a gente para o fracasso. Não prepara. É um erro que a gente tem. Ninguém fala uma criança assim, um dia você vai morrer. A gente não fala isso para os nossos filhos. A gente não Evita ter essas conversas difíceis. Mas é a coisa natural da vida, né? A gente a gente nasce, cresce e vai crescendo e um dia a vida vai acabar. Seria muito bom a crônica do Chico Anísio, né? Se fosse o inverso, né? Em vez da gente morrer, que no final da vida a gente pudesse voltar ao útero da nossa mãe. Seria maravilhoso isso. Mas a vida não é assim. Não é assim. A gente tem uma vida para viver bem vivida. A gente tem uma vida para viver bem vivida. E eu digo que o mundo moderno ele cobra muito da gente, né? Você é mãe, sabe que não que você queira trabalhar demais, mas você tem essa necessidade disso, Sim. porque você
quer dar o melhor. O melhor que você tem para eles. Não só o melhor de você, mas o melhor material. Você Sim. quer a escola, não faltar nada, né? Não ter luxo, mas também não ter a miséria. Mas quantas É pessoas... a guerra de todo dia, né? A guerra de todo Trazer o dia. pão Mas para quantas casa. pessoas, né? Elas, a gente se esquece de quantas pessoas passam por necessidade todos os dias, É verdade. né? E tem aqueles que escolhem passar por isso, tá? Eu já fiz parte de grupo de missão de entregar marmitex em grupo de rua, e você encontra de tudo lá. Sim. E tem Pessoas gente, que chegaram ali no fundo do poço. pessoas que chegaram no fundo do poço, mas que estão ali, algumas porque querem, Não conseguem sair da não, situação. outras Porque perderam tudo. porque se deixaram levar pelas coisas da vida, e outras que perderam tudo, né? Muitos perdem tudo. É muito triste, né? Quando você vê uma situação dessa. Mas, com certeza, Cristo pode salvar e fazer um novo recomeço também, né? Na história dessas pessoas. Não, Cristo é salvação. Cristo é salvação. Cristo é salvação. De novo, né? Se você estiver em pecado, ele não vai te cobrar pelos teus pecados. Ele vai perguntar para você o que ele perguntou a Pedro. Talvez tem muita gente que tem vergonha de falar com Cristo, né? É verdade, não tem uma intimidade. Não tem, né? Tem muita gente que tem medo de falar em Cristo no trabalho, na sua vida, né? A gente não pode impor nada a ninguém. As coisas não podem ser impositivas, né? Mesmo as minorias de coisas que eu não aceito, elas querem ser impositivas, não. Elas têm que receber o respeito, mas aceitar aquilo que eu julgo, por exemplo, errado diante da minha crença em Deus, né? Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não aceito imposições na minha vida. Isso, eu tenho uma formação, e meu caráter não vai É o mudar, seu caminho. não vai mudar. E tem gente que quer ser impositivo, mas a gente tem que ter, sim, no trabalho da gente, a gente tem que Levar a palavra. tem que levar de uma forma leve, De uma forma de uma leve. forma alegre, né? A gente não pode descontar nas outras pessoas, a nossa raiva, porque a gente às vezes está naquele momento do mundo, de pessoas, de acontecimentos, né? Nem todo dia a gente está bem. É verdade. Mas a gente tem que fazer que as pessoas que estão com a gente, elas também têm esse sentimento da humanidade, de que não é fácil. Levar adiante os ensinamentos, né? Levar esses divinos. ensinamentos. E que elas também encontrem um caminho, se elas não têm caminho, né? Nunca é tarde. Porque eu vou te falar, às vezes pro jovem que tem vergonha, porque se acha pecador, a gente pode lembrar que, né? A gente pode lembrar na Bíblia que Zaqueu era pecador e ele queria falar com Jesus. Ele era tão baixinho, né? As multidões cercavam Jesus. Ele subiu na árvore. Não subiu na árvore? Mas ele não conseguiu falar com Jesus, mas Jesus olhou para cima e falou: Zaqueu, ainda hoje eu vou jantar contigo na tua casa. Ele queria falar com Jesus, mas Jesus queria muito mais falar com ele. Então Jesus quer falar com esse jovem. Jesus quer falar comigo, com você, com todo mundo que nos assiste, que nos ouve. Eu acho que ele está sempre pronto a nos receber e nos perdoar. E muitas vezes ele usa a gente como instrumento. E no nosso trabalho não é diferente, né? É verdade. Não é diferente. O nosso trabalho, ele tem que ser, no meu caso, ele tem que ser movido a desafios, mas esse desafio que a gente vai ajudar alguém a vencer, ou que está à nossa frente, ele tem que ser para melhorar a nossa relação com o mundo, com o nosso cliente, para a gente, para que essa história de sucesso ela não se perca, né? Mas sabendo que, né, muitas vezes,
que sucede ao sucesso são fracassos tentativos, né? Quantas tentativas Thomas Edison fez para inventar a luz? Quantas vezes ele errou? Milhares, milhares e milhares. Né? É realmente muito muito significativo o número de vezes que ele tentou. Sim. E foram mais de 2.000 vezes, né? E uma vez o laboratório dele pegou fogo, em vez de ele ficar alarmado, ele falou pro filho dele: vai lá para chamar sua mãe para ver assim as cores dessa chama aqui que era. Meu Deus. Né? Realmente ele estava determinado e via de um ponto de vista diferente, né? De um ponto de vista diferente. Então a gente tem sempre a gente tem sempre algo a aprender com alguém. Por mais que no nosso pensamento a gente se julgue insignificante, mas a gente vai aprender. No meu trabalho, eu não sei tudo, eu aprendo todos os dias. Todo dia eu tenho uma coisa nova para resolver. E isso é o que nos motiva. Um desafio para vencer. Eu tenho uma pessoa diferente para atender, eu tenho que lidar com personalidades, com desafetos, né, com imprevistos, com as coisas que, né, as invariáveis do dia a dia de qualquer pessoa. E faz parte. Faz parte. E eu pedi no começo do nosso podcast, nos bastidores, para o Geraldo escrever uma frase para poder a gente colocar na nossa caixinha de Pandora que a gente trouxe para o Grandes Líderes agora. Eu gostaria que você lesse, porque a gente não sabe de qual foi a frase escolhida por você, mas gostaríamos muito de ouvir a sua mensagem para os nossos ouvintes, para o mundo e para ser eternizado na nossa caixinha. Nunca desista dos seus sonhos. Isso foi o que fez você chegar onde chegou. Você sempre foi muito esforçado, nunca desistiu. Não, eu já pensei muitas vezes em desistir. Acho que aí tá o diferencial, né? Mas eu aprendi a dura pena que não desista. Você pode ir longe. Basta você escolher o caminho certo. Uau! Olha, fiquei agora aqui de coração cheio, com tanto ensinamento lindo, maravilhoso. Realmente um prazer, Geraldo, um prazer te receber no palco dos Grandes Líderes Marcas do Brasil. Eu gostaria muito que você colocasse a sua frase, dobrar, por gentileza. E se você quiser, você também pode tirar uma frase que um dos nossos participantes... Será que é de outra pessoa? Acho que sim. Ou é a sua essa? João Vitor Martins, vendedor. Nossa, de novo a do João Martins. Meu Deus. Se é possível sonhar, é possível realizar. A gente realmente... Olha, a segunda vez que um convidado tira essa mensagem e realmente é muito profunda, não é verdade? E ela faz muito sentido com o que você acabou de dizer. Se é possível sonhar, é possível realizar. Sim. E se você não desistir dos seus sonhos, uma hora você alcança. Acredita sempre. Porque se tem alguém que quer o seu bem além de quem te ama, é Deus. Senhoras e senhores, hoje foi um ensinamento atrás do outro, uma lição de vida atrás da outra. E só temos a agradecer a presença do nosso querido Geraldo Santana no palco do Marcas no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço esse momento, essa oportunidade e que fique registrado. Não sou perfeito, minha empresa não é uma grande empresa, mas que ela sirva de elo entre o que há de bom e o que há de melhor. Muito obrigada. Realmente, a história do Geraldo nos persevera a alcançar, a atingir os nossos objetivos. E se você também tem uma história linda de superação, uma história de vida e quer vir aqui compartilhar conosco, entre em contato com a gente. Sua história pode ser a próxima a inspirar
o mundo inteiro e poder não só eternizar legados, mas também contar valores, histórias de vida que pode, com certeza, atingir fronteiras, virar o mundo, por que não, né? Com E a certeza. gente está aqui. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem seus comentários e entrem em contato com a gente, que a gente adora as mensagens de vocês. Pode mandar mensagem também para o Geraldo através das nossas redes sociais, que a gente encaminha para ele. Ele vai ficar muito feliz também de saber se vocês gostaram do nosso podcast de hoje. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Fiquem com Deus.